Bem no... E aí, galera, vamos para mais um react aqui no YouTube, né? Eu não tô colocando em vídeo, né? Porque eu não sei se a pessoa do vídeo vai gostar ou não. Eu não sei se vão dar um strike. Eu não sei se vai ter aquele negócio dos direitos autorais que vai derrubar o meu vídeo, né? Porque o meu canal é só como um entretenimento, sabe? É só uma coisa, é só um hobby. Eu não tô ganhando dinheiro com isso, nem nada, nem views, eu tenho direito, né? Então é uma coisa só pra praticar que eu tô fazendo, né? E agora eu peguei, né? Já que o último vídeo foi um react daquele dos 30 anos. Cheguei aos 30 anos fracassado, né? Algo assim. Me apareceu outro vídeo, né? Que é do expectativas para abandonar depois dos 30 anos, né, que é desse youtuber Edson Castro. Já vi ele em algum lugar, só que eu não lembro agora. Eu não tô lembrando em qual local que eu vi ele, né? Mas eu já vi ele em algum lugar aí no YouTube, cara. Em algum lugar. Talvez no... Como é que é? Tinha um canal Homem não sei o que. Não sei o que de macho, alguma coisa assim. Homens de hoje. Eu não tô lembrado do nome agora, mas eu sei que o nome era... remetia a mais ou menos isso, né? Mas vamos ver o vídeo. Vamos ver para que... vamos ver aqui, né? Você tem 30 anos e está em crise porque não sabe o que fazer da sua vida? Porque acha que sua vida não está encaminhada? Vamos ver aqui a Andrea, que vai dar umas dicas boas pra gente. Se liga. Expectativas que você deve abandonar depois dos seus 30 anos. 1. Você nasceu para ser extraordinário. Pessoas extraordinárias, elas são apenas isso, raras. Reconhecer isso não significa que você tá desistindo do seu potencial. Só significa que você tá dissolvendo as ilusões de ser um ponto fora da curva e levar uma vida mais leve. 2. Acreditar que você pode ser o que você quiser. Se você não tem a coordenação para ser um dançarino profissional, você não vai conseguir ser um. Querer algo intensamente não qualifica ninguém para conseguir. 3. Que você pode vencer a sua dor de modo racional, porque você simplesmente não pode prever, evitar ou fingir que não sente. 4. Que você pode controlar o que as outras pessoas pensam de você. Você pode controlar como você trata as pessoas, mas não como elas se sentem sobre você. Que a pessoa certa virá na hora certa. Você não vai estar pronto quando a pessoa certa chegar. É tudo construção. Que pensamento negativo é coisa ruim e você tem que evitar. O pensamento negativo, ele mostra pra gente o que é importante e como você precisa reagir a isso. Que você vai pensar diferente quando você estiver em uma situação diferente. Ai, quando eu for rico, eu vou ser... Não, você não sabe. Enquanto você não for rico, você não sabe como vai pensar. Que trabalho árduo é garantia de sucesso. Trabalho duro serve pra que você reconheça a pessoa na qual ele te torna e não no que você consegue. Que autoestima é acreditar que você é completamente bom. A autoestima é quando você acredita que é digno de amar e ser amado, mesmo não sendo suficientemente bom. E que o amor é algo que as pessoas te dão. O amor não existe em nenhum lugar. Ele existe dentro de você, dentro do seu próprio coração e da sua mente. Cara, por enquanto tá muito top. Né? Por enquanto tá muito top esse vídeo que ele colocou. Eu acho que agora ele vai começar a comentar, né? E eu vou fazer meio que um... Isso aqui é meio que um react de um react dele, né? Então ele vai começar a falar e eu vou fazer o react, mais ou menos. Pô, eu acho que tem várias outras expectativas aí aos 30 que você poderia parar de ter com você, né? Primeiro delas, de achar que sua vida financeira ela tem que estar 100% organizada aos 30 anos de idade. A maioria de nós não teve nenhum tipo de educação financeira, nenhum tipo de instrução financeira enquanto a gente era mais novo. Verdade, cara. E isso foi um golpe muito firme que nos deram, né? Um golpe muito forte, né? Que é ficar sem saber a parte administrativa, né? A parte financeira, no caso, né? E... né? E a gente vai aprendendo isso ao longo da vida, né? Aliás, tem muita gente que sequer aprende isso ao longo da vida, né? Algumas pessoas precisam se endividar, precisam quebrar pra começar a entender como cuidar da própria vida financeira, né? E hoje em dia, na economia que a gente vive, na recessão que a gente vive, na bolha, na especulação imobiliária que a gente vive, na inflação que a gente vive, com o sistema que a gente vive, na escala 6 que a gente vive, aos 30 anos de idade, você vai estar começando a sua vida profissional. Cara, muito real. Muito real, cara. Hoje em dia, cara, a gente já tá terminando os estudos.
com 30 anos tu tá terminando os estudos, né? Eu, eu vejo na universidade muitas pessoas de 40 anos, 45 anos, né, que ainda estão estudando, cara, estão ainda na faculdade, cara. E é óbvio que ele já tem um trabalho, alguma coisa fixa, né, mas vai saber, cara, se lá na frente se ele vai querer mudar, né, migrar de emprego, se ele vai conseguir, aliás, migrar pro trabalho, né, para aquele ofício que ele está aprendendo ali naquela faculdade. Então, cara, aos 30 anos tu tá iniciando meio que a tua vida. Hoje em dia tu tá iniciando a tua vida, só que com ofício, vamos dizer assim, né? Se você fez faculdade, fez um técnico, ou sei lá, aos 30 anos tu tá começando a se organizar, cara. Tá, ela vai estar começando a dar frutos, né? O que antes, aos 30 anos de idade, você estava completamente estabelecido, completamente pronto, completamente acertado, hoje, aos 30, você está nos seus primeiros passos. Então é muito importante a gente entender isso. Outra parada também, aos 30 anos a gente vai entender que talvez você não tenha uma casa própria, talvez você não esteja morando sozinho, talvez você não seja dono da sua casa, né? Até porque o preço dos imóveis estão cada vez mais caros, estão cada vez mais de difícil acesso, está cada vez mais difícil a gente conseguir ter um espaço para morar e a gente poder ter onde a gente consiga estabelecer ou fixar uma residência, né? E, pô, olha como é que tá o preço das casas, dos imóveis em grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Londres, Cidade do México, aumenta cada vez mais. E mesmo cidades do interior também, o que antes o seu pai e sua mãe trocavam por uma galinha e um burrico e pegavam um terreno de 200 metros quadrados em Dayatuba, hoje, cara, pô, é 6 dígitos no mínimo para você conseguir um espacinho de 20, 25 metros quadrados, né? Cara, tá muito difícil, tá muito ruim isso aí, cara. Eu lembro que até... Que ano foi aquilo, cara? 2010? 2011? Eu lembro que até 2011 teve um pessoal que pegou... Eu não sei se eles compraram os terrenos antes, não sei se primeiramente foi de posse, né? Mas eu lembro que um pessoal conseguiu uns terrenos num bairro que estava crescendo, cara. Sei lá, há 14 anos atrás, 15 anos atrás, mais ou menos, né? E esse bairro aí recém estava se organizando, depois eu não lembro se aquele prédio já tinha um campo de futebol que transformaram num prédio, né, num apartamento, né, num condomínio. E essa rua nova que abriram ficava bem no meio, passava bem no meio desse apartamento, assim, sabe? A frente desse apartamento dá bem no meio dessa rua nova que eles fizeram. E eu sei que o pessoal que pegou casa ali se deu muito bem, cara. Muito bem, que ali, cara, ficou um lugar muito bom. Mas isso até uns 12, 13, 14 anos atrás dava pra pegar alguma coisa, né? Algum cantinho de terra. Expectativa também para ter os 30 anos, que é muito importante também, e acho que você deveria parar de pensar aos 30 anos de idade, é que a sua saúde mental é de responsabilidade dos outros, né? Eu falo isso que é uma responsabilidade emocional, né? Que a responsabilidade das suas emoções é de interesse dos outros, né? Tipo assim, pô, essa pessoa me faz mal, ela precisava parar de me fazer mal. Esse relacionamento me faz mal, essa pessoa precisa me amar. Esse lugar daqui, essas pessoas me fazem mal, me põem pra baixo, essas pessoas me deveriam me tratar bem. Elas não vão. Elas não vão te tratar bem, elas não vão te tratar melhor, porque, infelizmente, a gente terceiriza para que o outro faça pra gente o que a gente espera que eles façam, e a gente sabe que aquilo é ruim. E a gente não consegue abrir mão de certas relações e a gente fica batendo cabeça, sofrendo, tendo um monte de problema, porque a gente quer, pô, mas isso daqui não tá certo. Não tá certo, e as pessoas não vão fazer o certo. Então, às vezes, o melhor que a gente pode fazer é se afastar. Outra coisa pra parar de pensar aos 30 também é que todas as nossas amizades fazem sentido. Algumas amizades que a gente tem aos 18 anos de idade, elas não vão fazer sentido nenhum aos 30 anos de idade. E tá tudo bem você parar de ser amigo de certas pessoas, tá? Você não vai morrer por isso. Outra coisa parada aqui do JP, que é muito grande.
Cara, essa parte aí da amizade é bem complicada, cara. Naquela época, já larguei amigos que hoje em dia não tem relevância nenhuma na minha vida. E, e eu já larguei outros amigos que talvez teriam relevância na minha vida. Essa fase, aliás, sempre, em todas as fases da nossa vida, passam pessoas, né? Passam amigos, passam pessoas que talvez a gente descarte, mas ah, eu acho que não é o certo, cara, tu descartar a pessoa, sabe? Não é o certo. Lá na frente a gente fica mais emocional, mais pensativo, né? A gente começa a pensar melhor e acaba não, sabe? E acaba não conseguindo voltar atrás, né? Porque aí não tem como voltar atrás. Grande, é parar de se comparar com outras pessoas. A gente viu esses dias um vídeo da menina. Parar de se comparar com as outras pessoas, hoje em dia é impossível. Por que impossível, cara? Porque a gente tá sobrecarregado, a gente tá mergulhado em redes sociais, mergulhado na propaganda, né? Em tudo que tu entra sempre tem alguma coisa relacionada à estética. Em rede social as pessoas são todas felizes, todas as pessoas estão comprando coisas, estão viajando, estão fazendo muita coisa, assim, sabe? As pessoas estão fazendo muita coisa mesmo. E eu acho que isso não, a não ser que tu corte as redes sociais, né? Eu uso apenas o Facebook hoje em dia, né? E o WhatsApp, né? Que é uma coisa mais direta. Né? E a gente vê pelos stories que parece que as pessoas estão sempre melhorando, cara. Mas isso só parece, né? Apenas parece. Menina falando, eu tenho 30 anos e não dei certo. E não dei certo. Minha vida foi um fracasso. Pô, a garota morando sozinha, com emprego, canal no YouTube, família que gosta dela, saúde, todos os dentes na boca. Você vê um estilo de vida, tem bicho, cuida dos bichos. Pô, não deu certo em comparação ao quê? Ao que não deu certo? Não deu qualquer expectativa que você tinha de dar certo. Então, se me comparar minha vida com o Whindersson, eu não dei certo. Se eu comparar meu estilo de vida com o Giliardi, amigo meu com quem eu jogava bola aos 15 anos de idade, que tá preso, eu dei certo pra caralho. Onde eu dei certo, onde eu dei errado? Em comparação ao quê? A quem? Talvez em relacionamento eu tenha dado certo. Talvez profissionalmente eu tenha dado errado. Talvez na minha vida pessoal eu tenha dado errado. Mas talvez na minha vida de dinheiro eu tenha dado certo. Então, tipo, fracassei, deu certo, deu errado. Em comparação ao quê? Quem? Quem foi que definiu o que é o certo ou errado? Então, e qual que é o comparativo? Você só pode ter qualquer nota de corte. Eu vejo muito isso, cara. No lugar que eu trabalho, cara, eu trabalho com público. E eu vejo muitas pessoas que lá atrás eram bons estudantes, tiravam 10, as pessoas elogiavam. E na questão de talvez conhecimento, talvez material, essas pessoas têm menos do que eu. Eu já vi pessoas que eram alunos extremamente bons, né? E tu vai perguntar para eles no que ele trabalha. Não, é óbvio, todo mundo tem um ofício, né? Mas aí quando tu vai perguntar onde a pessoa trabalha, ela já diz que ela já dá meio que um migué, ela já diz que trabalhava em tal lugar, que agora é autônoma. Tu percebe sabe, a reação da pessoa, né, quando tu vai perguntar onde ela trabalha e a pessoa tá envergonhada porque ela não tá trabalhando naquele momento, né? E isso é muita gente, cara, é muita gente que eu acabo encontrando, cara. Aliás, reencontrando, né?
alguns têm um negocinho ali, outro aqui, vive a vidinha deles. E beleza, era só isso que ela queria, sabe? E aquilo tá muito bom pra ela. Então eu acredito que talvez ela esteja até bem mais feliz do que eu, né? E muita gente ainda continua no limbo, sabe? Realmente num limbo mesmo, sabe? A pessoa tá vivendo um lugar horrível, um lugar ruim. Não que eu não esteja vivendo, eu ainda vivo, mas ainda o meu ambiente é muito mais saudável do que o dela. Muito mais saudável do que essas pessoas. E, sabe, uma coisa é meio que assim, é aterrorizante, sabe? É aterrorizante mesmo. Sacou? Qual que é a nota de corte? Outra parada também da galera precisa achar é parar de achar que 30 anos é velho, né? Existe uma... Eu tô até gravando conversas difíceis sobre isso, né? Fiquem ligeiros que eu vou soltar. É parar de achar que os 30 anos de idade, eles são uma idade mágica e misteriosa, onde você tem que estar com toda a sua vida acertada, toda a sua vida definida, toda a sua vida 100% pronta. Os 30 anos de idade, eles são uma idade. E se você parar pra pensar hoje, quanto mais expectativa de vida a gente tem, quanto mais a gente vive, os 30 anos, eles são o começo do meio da vida. Não é que nem o meio da vida mais é. Antes era o meio da vida. Do meio pro fim. Agora é o começo do meio. Se você for viver até 70, 80 anos de idade, você, os 30, é o meio. Você tá começando a rolar o bagulho. Entendeu? Então, aos 30 anos de idade, você não tem que ter nada definido, nem espera, nem deveria ser esperado que tivesse os 30 definidos. Mas a gente crava essa idade mágica, como os 30 anos é a idade da resolução total, onde tudo tem que estar 100% perfeito. Na verdade, tem que estar começando, ou pelo menos na minha concepção, a ter um mínimo de uma estabilidade, ou pelo menos um plano. Um plano você deveria ter, né? Cara, em relação ao emprego, sim. Eu sempre tive uma instabilidade quando eu cheguei aos 30 anos. Eu meio que sempre tive meio que uma instabilidade, mas eu ganhava pouco. Mas eu tinha aquela certeza do que eu ia ganhar aquele pouco, né, que eu poderia ganhar mais, só que eu não sabia como poderia ganhar mais na época, né, antes dos 30, né? E é isso, cara. 30 anos não é velho. Eu me sinto melhor do que quando eu tinha 20 anos. Porque com 20 anos, talvez eu acho que eu tava um pouquinho. Eu tava perdido. Talvez ou com mais foco. Eu lembro que tinha uma época que eu andava bem perdido. Eu acho que era nos 19 anos. Né, que eu fiquei muito perdido, extremamente perdido. Não sabia o que fazer. Muita coisa que eu já estava fazendo, que eu trabalhava antes dos 19, eu acabei meio que desmotivando, né, por conta do local onde eu moro, cidade, isso e aquilo. Pessoas, né, também contribuem para isso, né. Mas os 30 anos não é velho, cara. Eu me sinto extremamente jovem, sabe? Eu acabei interagindo mais com pessoas que são mais novas. A maioria dessas pessoas acabam gostando de mim, gostando da minha personalidade. Ainda não é velho, não. E acho que é um pouco disso, né? Eu acho que os millennials, eles estão vivendo uma parada que poucas outras gerações... Cada geração viveu a sua especificidade, né? A galera do pós-guerra viveu uma parada, a galera da geração X viveu uma outra parada. Os millennials, eles estão vivendo meio que uma quebra de promessa, né? Tipo, uma muito grande. Todas as promessas que eram meio que estabelecidas antes, elas foram completamente quebradas, né? E sem um grande fator externo pra afetar, né? Pensa quem viveu ali no fim da ditadura, teve o fim da ditadura, que o governo Collor, que afetou muito o Brasil. Teve quem viveu na Segunda Guerra, teve a Segunda Guerra, tivemos Guerra Fria, a gente teve sempre muitos fatores externos. Se você parar pra olhar dos anos 90 pra cá, a gente não teve nenhum grande fator externo que destruiu a humanidade, ou que botou a humanidade em risco, ou que botou a gente em xeque, né? Um perigo iminente no fim do mundo, né?
O que acontece é que a gente começou a ver nossos próprios países, nossas próprias políticas, nossos próprios governos traindo a gente, né, entre aspas. Cara, muita coisa que falaram pra nossa geração era que a gente ia salvar o mundo, que a gente ia fazer isso e aquilo, que a gente ia ser o futuro, né? E que a gente ia dominar o mundo, né? Só que a gente não sabe quando vai acontecer isso daí, né? A gente não tem ideia de quando vai acontecer. A gente não tinha noção que para mudar as coisas é muito difícil mudar as coisas. Os trabalhos todos são de formiguinha, qualquer coisa que tu vai fazer é um trabalho de formiguinha. Por exemplo, se tu reforma uma escola, cara, tu melhorou apenas aquela escola ali, cara, tu não melhorou todas da tua cidade, vamos dizer assim. E muito menos todas do teu país. Tu melhorou apenas aquela escola, mas tem outras várias escolas que estão caindo mais, sabe? Estão entrando mais naquele limbo. E a tua, pelo menos, tá só a tua, né? Só o teu esforço. E as outras pessoas não vão fazer o mesmo esforço que tu fez. Então a gente viu políticas econômicas que não ajudaram a gente viu governos corruptos, a gente viu sucessões de erros administrativos, a gente viu, pensa quem nasceu na Argentina quem nasceu na Argentina não sabe o que é paz. Quem nasceu na Argentina nos últimos 30, 40 anos não sabe o que é paz, entendeu? Não só na Argentina, tem outros países. Mesmo a gente que nasceu no Brasil, a gente viu a promessa do governo Lula, de Bolsa Família, de acesso a economia e tudo mais, acesso a, financiamento e tal, e a gente acabou perdendo isso. Ed, e a pandemia? Eu acho que a pandemia, você tá certo, né? Mas acho que tô falando da geração millennial, porque a gente já tava sofrendo antes da pandemia, tá? A gente já tava sofrendo antes da pandemia. A pandemia veio e foi um a mais pra gente, sabe? Porque eu acho que assim, as coisas já estavam ruins antes da pandemia. A pandemia, ela só meio que cravou, sacou? Ela só cravou tudo agora. Assim. Quem vai escolher os frutos negativos de vez da pandemia é a geração Z. A geração Z é quem vai colher... Assim, a geração Z vai colher o mal-estar que já estava tendo social, político, emocional, psicológico que estava tendo já no pré-pandemia. Vai colher a crise que foi feita aí após pandemia também, a falta de estruturação dos mercados, os mercados que quebraram, os mercados que ainda conseguiram se reestruturar até então. E também essas promessas que foram pegadas, que foram completamente quebradas para a geração millennial, né? Se você parar para ver, a gente tem falado muito essa questão de geração Z, né? Exatamente por causa disso, porque é exatamente quem tá colhendo os frutos de tudo desse mal-estar que a gente tá tendo pós-pandemia, né? A geração G e a geração Alpha, eles vão colher assim, o pior da pandemia. Cara, ainda, não se sabe, né? É óbvio que a gente não sabe como vai ser, né? Vai que vem alguma outra coisa, alguma evolução, alguma coisa nesse caminho aí, né? Mas eu acho que pra eles, pra geração Z, a coisa tá ruim, sabe? A coisa tá muito ruim. Tá muito ruim mesmo. Até porque eu vejo muitos da geração Z ainda já nos 25 anos totalmente perdido, sabe, da vida. Aquele tempo da pandemia pararam, sabe? Muitos que tinham 18 anos acabaram parando, né? Não conseguiram entrar num curso, numa faculdade, não conseguiram pegar um trabalho, né? Porque muitos locais estavam fechados. Algumas áreas contrataram mais pessoas, outras não. Quem conseguiu entrar nessa época aí se deu, né? Pelo menos pegou uma experiência em alguma coisa que abriu, né? Em algum emprego que abriu, né? Mas não sei, cara, como vai ser pra geração Z, não sei como vai ser essa recuperação econômica mundial, né? Klaus Schwab,
ele já acelerou aquele processo que ele queria, que era da, não sei se eu posso dizer, a New Order, né? Não sei se eu posso falar aqui, a nova ordem mundial, né? E ele já lançou, na época da pandemia, ele lançou aquele livro, que era o COVID-19, né? E lá falava que a gente não... nada ia ser nosso, né, praticamente, né? Então eu acho que essa geração alfa, pelo menos, a geração alfa e a geração Z, né, eles também devem correr atrás de coisas físicas, atrás de coisas que serão deles, cara. Eu acho que a gente não pode deixar perder. A gente não pode perder, cara, perder as coisas, cara. Chegar num tempo que nada é teu, sabe? Tu vai ficar meio que escravo, porque se tu parar de trabalhar, se tu errar, tu vai ir pra rua, cara, porque tu não vai ter como pagar, sabe? Pagar o aluguel daquele, sei lá, cara, do teu streaming, cara. Tu vai ficar sem o streaming. Tu vai, se tu estiver pagando aluguel de casa, tu vai perder, porque tu não conseguiu pagar. Sabe, a gente não pode chegar num mundo que ninguém tenha nada, cara. E, eu acho que tem que lutar mais pra... A gente tem que lutar mais, junto com a geração Z, a gente tem que lutar mais por coisas que vão ser nossas, assim, sabe? Os jogos, os games já tiraram praticamente, né? O único que eu recomendo é a GOG, cara, que tu comprou ali, o joguinho é teu, tu baixa esse jogo, né, offline e instala e é teu, sabe? Se tu quiser instalar, dá pra algum amigo teu, tu vai lá na casa do amigo, baixa o jogo, instala e deu. A Steam, os jogos não são teus, cara. Não são teus mesmo, tu comprando, talvez aquilo seja um aluguel, talvez daqui a um tempo eles retirem alguns jogos. Sei lá, caso a dona da empresa briga com a Steam ou tenha outros planos comerciais com outras empresas, né? Aí talvez você acabe perdendo o teu joguinho, cara, que tá na tua biblioteca. O pior. Os millennials, eles, ainda já estavam meio que no mercado de trabalho, eles já estavam meio estruturados, é mais fácil pra eles. Entre aspas, né? Os Gen Z não. Tanto que quem tá se fudendo agora é os Gen Z que, começou a trabalhar na pandemia, agora precisa trabalhar no presencial, mas não sabe como se vestir, não sabe como se relacionar, não sabe como lidar. Então, o avanço da técnica mudou muito a dinâmica de trabalho também, o que atrapalhou a geração millennial. Os novos garotos vão voar. Depende, Lucas. Depende muito. Depende muito, né? Porque não adianta você ter 1000 ferramentas de IA, você ter 1000 ferramentas de tecnologia, de tudo mais, mas você é péssimo em relações humanas, que é um pouco da grande questão da geração Z, né? Tipo, sou muito ruim com gente. Mas o maior ativo de uma empresa é gente. Você vai ter que dar gente o tempo todo. Então, sei lá. Essa é uma reflexão que eu tô tendo aqui. Acho que, tipo, esse fator do Covid, ele foi você para pra ver, eu tô falando mais da minha vivência, né? O Covid chegou, eu tinha 34 anos, vai. Eu já tinha passado boa parte, já tava numa dinâmica de vida adulta muito grande, entendeu? E isso é Então eu já tinha certas dinâmicas, certas coisas que já estava vivendo, certos males que a minha geração já estava vivendo. Agora pega os Gen Z, mas eu já sabia como funcionava o mercado de trabalho, já tinha trabalhado presencialmente pra cacete, já sabia como funcionava relação dinâmica de poder, tudo mais. Agora pega os Gen Z, Gen Alpha, que estudaram durante a pandemia, que se formaram durante a pandemia, alguns que sequer fizeram estágio durante a pandemia porque não tinha vaga de estágio surgindo ao longo da pandemia. Então, enfim. É isso, assim, o que mais aos 30 anos de idade você já deve abrir mão? Pior que a relação é muito complicada, cara. A relação dessa nova geração, talvez por conta da pandemia ou alguma coisa, alguma outra questão, né?
A relação deles é extremamente complicado, cara. É extremamente complicado tu se relacionar com muitos deles, com a maioria, sabe? Tem alguns que são geniais, que são muito educados, sabe? Extremamente educados. Assim, cara, é extremamente complicado, cara. Tem outro vídeo aqui que também quero ver, que apareceu pra mim aqui, que é do Peter, aquele do Ei Nerd, né? Que é é do canal Nerd de Negócios, né? Outro canal dele. Que ele tá falando sobre burnout. Epidemia de burnout ataca o Brasil. Eu vou dar aqui prosseguimento nesse podcast, né? Fazendo um react de mais um vídeo, né? Pra terminar aqui essa gravação, porque daqui a pouco eu já tenho que trabalhar, cara. Vamos ver aqui. O relógio da hora de despertar e você fica ali, paradão, olhando pro teto, né? Caramba, cadê a disposição pra encarar o trabalho? Você só sente um cansaço fora do normal. Aí você vai e vê o trampo acumulando, bate o desespero, vontade de sair correndo. Quando termina o expediente, você tá só a capa da gaita. Já passou por isso? Tá passando por isso? Você não tá sozinho. Pesquisadores identificaram uma nova epidemia no Brasil. Não é dengue, não é covid, não é varíola do mamaco, mas também é grave, ok? É uma epidemia de burnout. O que é isso, P? Tem tratamento? Você vai descobrir aqui nesse vídeo que o bagulho é muito sério e você precisa estar ligado nos sinais. Se cuida, vamos lá. Fala, galera trans, Peter aqui. Bom, eu vou começar esclarecendo uma coisa, né? O que exatamente é esse tal de burnout? Você deve ter ouvido essa palavra. Essa é uma síndrome que rola quando a pessoa está sofrendo com um estresse pesado no trabalho. Tipo aquela pressão constante, não passa pressão. Não é só cansaço físico, não é só o corpo que fica pedindo socorro. No burnout, brota também uma visão bem negativa do trabalho, a sensação de que o desempenho só piora. O burnout ele foi descrito pela primeira vez em 1974 por um médico chamado Herbert Freudenberger. Esse médico usou a expressão burnout em inglês, que significa algo como queimar até acabar, ou esgotamento total. Então, é possível explicar que é aquilo que você sente quando acabou o gás. Você tá completamente esgotado, sabe? Não sai nem mais faísca, acabou completamente seu combustível. Se você nunca tinha ouvido falar dessa doença, não tem problema, né? O burnout ficou mais famoso agora entre os trabalhadores por volta de 2022, quando a Organização Mundial de Saúde, a OMS, botou a síndrome na lista oficial de doenças ocupacionais. Então não é coisa da sua cabeça, não é desculpa para deixar de trabalhar. É real, tá acontecendo, existe. É uma doença ocupacional reconhecida mundialmente. E é isso que tá disparando no Brasil. Eu sei que muita gente vai falar, isso é papo, não, isso é geração Z, não, geração Nutella. Isso existe, ok, galera? Só pra você ter uma ideia, em 2023, 421 pessoas foram afastadas do trabalho no Brasil por conta de burnout. Esse foi o maior número da última década, segundo o INSS. E um dos gatilhos para esse aumento foi a pandemia de Covid-19. Porque como se já não bastasse trabalho demais, ainda tinha essa doença no ar. Então os registros oficiais do INSS saíram de 178 casos em 2019 para 421 casos em 2023. Eu tive... só dando meu relato, eu já fiz um podcast sobre isso, cara. E eu tive isso daí, cara, em 2020. O meu começou um pouquinho antes da pandemia, cara. Quando chegou na pandemia, que sim, estourou. Eu acabei surtando. Surtando, né? Entre aspas. Porque eu achei que fosse um problema de memória, sabe? E não era um problema de memória. Não era. Graças a Deus que não era um problema de memória. Mas isso foi uma coisa que eu... Isso é uma coisa que eu já... Uma coisa que eu já vinha carregando desde... Cara, há uns 10 anos antes. Sabe? Vamos botar 14 anos atrás. Não, vamos botar menos 12, pelo menos. Por conta do meu esforço, né? Por conta do meu esforço, cara. Eu colocava muito esforço vamos dizer, num curso, no estágio, e onde eu trabalhava. E isso me consumia, ia me consumindo, e eu não estava vendo retorno nenhum, cara. Eu estava vendo só as coisas piorar. Naquela crise mesmo de 2014, eu lembro que ninguém queria trabalhar, cara.
as coisas estavam encarecendo demais. Eu lembro que um aluguel de... Quanto era na época? Era R$ 600 na época. Eu lembro que pulou pra 1.500, cara. Mais ou menos. 1.500 por aí, cara. Sendo que naquela época o salário mínimo ainda devia ser uns 700 pila. 600 e pouco. 635? 632, eu acho. Se eu não me engano, né? Que eu recebia. Que era o salário mínimo da época, né? E isso foi uma bola de neve, né? Que vem de muito tempo, cara. Isso aí, eu acredito que não... Eu não sei se pode acontecer, cara, mas eu não sei, eu não acredito tanto que aconteça de uma hora pra outra. Que tu entre lá num trabalho e tu comece a ir pro lado e pro outro. E uma hora surta de tanto trabalho, cara. Tem coisas minúsculas, cara, coisas pequenas de fora do teu trabalho, sabe? Sei lá, talvez uma mãe doente, um pai doente, um irmão, sei lá, que é drogado, que é, sei lá. O que mais, cara? Vamos dar um play aqui de novo. Esse aumento, galera, de 136%. O aumento acumulado da década chega em quase 1000%. É muita coisa. Só que não foi só Covid que fez os casos aumentarem. Não, nada disso. Os especialistas afirmam que existem 3 fatores influenciando nas estatísticas. Primeiro, a galera tá mais por dentro dos transtornos ligados ao trabalho, ainda mais depois do reconhecimento do OMS. Ou seja, essa doença acabou globalizando, a galera acabou tendo conscientização do que é isso. Ou seja, trabalhadores e profissionais de saúde estão conseguindo reconhecer melhor que algo errado não tá certo, percebe? Sim, cara. Isso se difundiu muito nos últimos anos, né? Até hoje tem gente que não sabe o que é burnout. Talvez... Eu acredito que quase todos os profissionais saibam, cara. Porque é muita gente com esses transtornos, cara. E as pessoas acabam tratando essas pessoas de outra forma, como se ela tivesse uma outra doença, uma outra... sei lá o que, cara. Mas... Eles já sabem por que eu tô passando. Pô, será que tem nome? Aí já sabem dessa doença, o burnout. E o segundo fator que aumentou o número de casos: aumento na pressão e nas cobranças no ambiente de trabalho. Isso gera mais estresse, mais casos de burnout. E terceiro, ainda rola uma certa confusão na hora de identificar se o problema é burnout ou outro transtorno mental relacionado ao trabalho. Sim, galera, burnout não é o único problema, mas o profissional de saúde taca burnout no prontuário, sem entender direito, né? Mas, Pedro, é tão grave assim? 400 e poucos casos de afastamento no Brasil não é um número muito pequeno, não, Pedro? Ainda existe muita subnotificação. Então, assim, a pessoa sofre do negócio e vai levando. Tipo, não tá ligado que tá sofrendo o negócio. Ou se demite ou é demitida. Isso não entra nas estatísticas. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a ANAMT... Cara, realmente, eu já vi gente surtando e pediu demissão. Outras trocaram de trabalho, mas a pessoa tava em estresse, cara. Tu percebia que a pessoa tava em estresse, tava em burnout, que a pessoa precisava ser tratada. Mas, como isso não entra na cabeça daquela pessoa, né? A pessoa acaba não se tocando nisso, sabe? E até porque eu acho que a maioria das pessoas não compreende a saúde mental, não compreende a importância de investir na saúde mental, sabe? Investir na saúde mental. Então, como as pessoas querem só coisas materiais, querem saber somente de coisas materiais, de comprar isso e aquilo, as pessoas acabam não dando bola nenhuma, sabe? Deixa rolar. Vou trocando de trabalho, vou fazer o que dá, né? Mas... E é triste, cara. É muito triste tu ver um colega assim e tu não consegue ajudar ele porque a pessoa não confia ou não quer gastar dinheiro, não quer investir na parte mental, né? Cerca de 40% das pessoas que estão trabalhando sofrem de burnout. 40%, ou seja, a cada 10 pessoas, 4 estão lá, passando um perrengue.
Você quer mais números? Uma pesquisa do Boston Consulting Group, o BCG, mostrou que 48% dos trabalhadores ao redor do mundo apresentam sintomas de burnout. Ou seja, se no Brasil tá até bem. 40% do mundo é 48%. A pesquisa foi chamada de 4 Keys to Boosting Inclusion and Beating Burnout. 4 chaves para impulsionar a inclusão e vencer o esgotamento. E esse levantamento entrevistou mais de 11 mil pessoas de 8 países. Ou seja, é global mesmo. Vale lembrar que o Brasil não participou desse levantamento. Mas a média geral dessa pesquisa bate, né, com a estimativa da NAMT, percebe? 48% 40%, é o que eu falei. O Brasil tá um pouco melhor. Então, segundo o BCG, a Índia lidera o ranking de trabalhadores esgotados com 58% de gente sofrendo de burnout. Na Índia tá radical. Tá radical lá. E a pesquisa mostrou que o bagulho tá nervoso na Austrália. 53% e no Canadá 52%. Dos 8 países pesquisados pelo BCG, os menos piores são Alemanha e Japão, que ficaram ali empatados com 37%. E Japão, se eu te perguntasse, provavelmente você fala, Japão deve estar no top, né? Bom, tá péssimo também, né? 37%. Então, com esses números, dá pra gente comparar e ver que os 40% estimados pela NANT fazem muito sentido, né? Tá batendo, ele tá na média. O japonês trabalha muito, cara. Alemão, também, na Alemanha, trabalha muito. Né, mas né, a vida deles é totalmente melhor, cara. Tudo, produtos, eles têm muita coisa boa importada. E isso faz uma diferença imensa, cara. Por exemplo, aqui mesmo, cara. A nossa alimentação é ruim, cara. Nossa alimentação é horrível. Não é horrível, assim, mas a boa parte das coisas não são de qualidade. As coisas de qualidade não são tão acessíveis para as pessoas, né? Para a pessoa mais comum, vamos dizer assim, né? E isso interfere muito, cara, nos nutrientes, nas vitaminas, né, que a pessoa recebe no corpo. Isso faz uma diferença imensa, cara. Imensa. Você quer mais números? Eu dou mais números pra vocês. Outro levantamento, dessa vez feito pela Gallup. Eles investigaram 128 mil funcionários de mais de 160 países, Brasil inclusive. A pesquisa queria saber como que essas pessoas se sentem em relação ao trabalho e à vida. Agora, sente o resultado brasileiro. 46% dos trabalhadores disseram que sentiram estresse no dia anterior à pesquisa. E não é só isso. A mesma pesquisa mostrou que os trabalhadores brasileiros estão em 4º lugar na América Latina com sentimentos de raiva e sentimentos de tristeza no trabalho. E em 7º lugar quando o assunto é estresse. Tá radical no Brasil também. E a gente tem que entender que burnout não é o único problema no mercado de trabalho. Não é o único transtorno. Eu falei, tem outros, né? O Ministério da Previdência Social conta todos os afastamentos de mais de 15 dias. Então, em 2022, o número de afastamentos por transtornos mentais e comportamentos ligados ao trabalho foi de 27 por dia. Então, somou aí 10.028 casos no ano. Ou seja, em 2022, tinham 27 pessoas todos os dias precisando ser ausentadas das funções que eles tinham por causa de problemas de saúde ligados a estresse, a desgaste. Quem é diagnosticado com burnout tem os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários previstos por doenças de trabalho, como, por exemplo, lesão e esforço repetitivo, né? LER, LER. E como é que você pode... Cara, isso aí pouca gente sabe, cara. Tem algumas coisas aqui da nossa lei, dos teus direitos, que tu nem sabe, cara. Sei lá, numa universidade mesmo, tu não é obrigado a fazer um TCC, cara. Não sei se mudou isso de 10 anos pra cá, mas eu lembro que na época a lei, tipo, não obrigava a fazer um TCC, cara. Por exemplo, se tu completasse o curso, tu fez todas as matérias do curso e ficou faltando o TCC, não é obrigado tu fazer aquele TCC. Tu pode entrar com um processo contra a universidade, né? E eles te dão o diploma, porque tu já completou o curso, sabe? E eu tô vendo que hoje em dia muitas dessas universidades novas, entre aspas, né, vamos dizer assim, elas já mostram ali que é opcional. O TCC é opcional. De reconhecer que você está com burnout ou não. Os especialistas apontam que o burnout costuma ter 3 pilares principais. 1, exaustão emocional. Aquele cansaço extremo que faz a pessoa perceber que já não tem mais energia para o trabalho. 2, despersonalização. É quando a pessoa meio que perde o interesse pelos colegas, clientes, ou até pelo trabalho em si, tipo, não dá mais vontade de nada. E 3, baixa realização profissional.
é uma insatisfação geral com o próprio desempenho, o que acaba gerando insegurança, acaba gerando baixa autoestima. Então, geralmente, os psiquiatras explicam que a pessoa que sofre de burnout, ela geralmente tem fadiga constante, insônia, dores musculares, problemas digestivos, ou seja, afetam no teu metabolismo. Isso reflete demais na cabeça também. Quem tem burnout sente dificuldade de concentração e de memória. Se você tá passando por esses sintomas, é bom você ficar muito ligado. Como eu disse, né, eu tive problema de memória. Não conseguia configurar um monitor, sabe? Eu ficava pensando onde ligava o monitor, onde entrava no menu do monitor, né, que é uma coisa que ficava, uma coisa física que ficava na minha frente, né? E depois eu não conseguia mais compreender e resolver os problemas os problemas dos clientes. Como eu fazia um suporte remoto, eu não conseguia resolver esses problemas. Tinha muita dificuldade. Eu chegava a gaguejar, né, não sabia o que falar. Isso aí faz parte do burnout também. É sinal de alerta vermelho na sua vida. Isso pode prejudicar você de várias formas, não só na sua parte física e mental, como na sua parte financeira, que você pode ser demitido. Peter, eu tô preocupado, eu me identifiquei com esses sintomas, e agora? A primeira coisa que você tem que fazer, em qualquer suspeita de qualquer doença, é procurar ajuda profissional, lógico. Sério, cara, não vai na onda de ninguém, de coleguinha, de chefe, de parente, de influenciador. Ah, fulano tá tomando remédio X, melhorou, vou tomar também. Não, cara. Cada caso é um caso. Não vai na onda de influenciador que fala assim, isso aí é papo pra boi dormir, cara que quer trabalhar, trabalha mesmo. Cara, você sabe que vai ter comentário assim. Eu sei que vai. Cada caso é um caso. Só um médico especializado vai saber dizer exatamente qual é o tratamento correto pra dizer. E sim, isso se resolve com tratamento, com psicoterapia, com medicação. Tem sim solução. O que eu posso te adiantar é que você vai precisar mudar o teu estilo de vida. Tem até psiquiatra que explica que existem coisas que você pode fazer pra dar uma amenizada, né? Tipo, praticar esporte, desenvolver estratégias pra gerenciar o teu estresse, ter uma qualidade boa de sono, realizar atividade de lazer, tipo, vai no cinema, pô, sai com os amigos, com a família. Isso é importante pra caramba nesse processo todo, sabe? Então sim, você vai ter que reavaliar seus objetivos de vida, porque o plano anterior deu ruim. Eu já tive burnout, de vez em quando eu tenho. É complicado lidar com isso, mas eu não posso parar. Eu não vou ser demitido, entende? Por causa do burnout. Não tem chefe pra chamar minha atenção. Mas é difícil. Eu não paro de trabalhar, é difícil. Eu conheço gente, influenciadores grandes, que já pararam. Você conhece, provavelmente você conhece influenciadores grandes com canais de milhões de inscritos, que ficam dias, semanas, meses sem postar. Você sabe? Trabalhar com internet é muito ruim por conta disso, cara. Do Fear of Missing Out, né? Aquele medo de ficar de fora das coisas, né? Aquela ânsia de tentar acompanhar tudo, de produzir os vídeos, de achar conteúdo. E será que eu vou ter conteúdo pro próximo dia, pro próximo mês? Será que eu devo mudar o meu canal? Tem um monte de gente atacando. Com a parte de mídia digital, cara, de conteúdo, é muito estressante, cara. É muito desgastante, sabe? E com o trabalho presencial também, cara. Tu tem que ir lá, né, numa empresa, num local que tu gosta, né, e se tu não se dá, esses colegas são filha da puta, tu vai ter que aguentar os colegas filha da puta. É óbvio, não só no mercado de trabalho no privado, mas como em concurso, né? Imagina tu passar por um concurso e ter que aguentar um cara horrível, né? Horrível, né? Como colega por muito tempo. Sabe que tem? Isso é burnout, cara. O cara não consegue fazer que nem eu faço. Eu gravo 3, 4, 5 vídeos por dia, vocês sabem. 3 no Ened, 1 aqui. Pô, eu gravo pra Mala Feita, eu gravo pra caramba. Gravo aula, gravo live. É o meu trabalho. Isso às vezes estressa, mas, cara, né, ao mesmo tempo eu gosto. Agora, o peso do burnout não cai só nas costas do trabalhador. As empresas também precisam estar mais atentas. Pedro, mas é mais uma despesa pra minha empresa. Eu não tenho culpa se os funcionários não querem trabalhar. Pô, você ainda tá nessa. Então toma mais números. Estudos mostram que trabalhadores mais felizes são 13%
mais produtivos. Além disso, o ambiente de trabalho mais caloroso ajuda a reter funcionários e diminuir rotatividade. Rotatividade de funcionário é péssimo, né? Mas a gente tem que ficar ensinando o tempo todo para funcionar. Ou seja, evitar o burnout é bom tanto para o bem-estar da galera quanto para os lucros da empresa. Com certeza. Esse levantamento feito pela BCG dá um puxão na orelha das empresas. A recomendação dos pesquisadores é que as empresas desenvolvam programas de apoio para os funcionários, que elas incentivem a igualdade, estimulem que os líderes sejam mais inclusivos. Tudo isso ajuda a reduzir a taxa de burnout dos profissionais. Vai ser difícil, cara. Vai ser difícil porque a empresa, ela só quer lucro, sabe? Ela só quer lucro, ela só quer a pessoa para estar fazendo aquela função ali, sabe? Para dar lucro, para seguir as coisas. A não ser que tenha vamos dizer, cara, uma pandemia, sabe? Uma epidemia, né? Geral, assim, sabe? Que as pessoas fiquem faltando, as pessoas adoeçam e a empresa não vai dar conta, cara, de fazer aquela rotatividade, de treinar pessoas. E se ela não treinar a pessoa, ela vai mandar essa pessoa mais rápido embora, sabe? Essa pessoa vai ir embora mais rápido, porque a pessoa não vai saber fazer as coisas. Eu mesmo trabalhei numa empresa... Eu trabalhei numa empresa que tinha isso aí, que tinha essa rotatividade alta. Tem essa rotatividade alta. E foi horrível, cara. Foi horrível mesmo. Profissionais envolvidos. E vale lembrar, galera, que no Brasil as coisas são diferentes, né? As empresas podem até serem responsabilizadas judicialmente se ajudar a desencadear o burnout nos funcionários. Se o cara provar, a empresa me fez ter burnout, porra, cara, o cara pode entrar na justiça. Se for comprovado que a empresa contribuiu, é ganho de causa na justiça, é indenização. Em 2022, uma operadora de turismo foi condenada a pagar R$20 mil de indenização a uma funcionária que teve burnout. Ficou provado que a doença surgiu por causa da sobrecarga e cobranças exageradas. Doeu no bolso, com certeza. Então, para prevenir burnout, o caminho é mudar a cultura do ambiente de trabalho. É diminuir aquela competitividade insana e focar em metas que levem em conta o bem-estar de todo mundo. Eu lembro que na empresa que eu trabalhei, cara, eles faziam até pressão pra eu assinar o serviço deles, cara. Eles estavam fazendo pressão, meio que tinha um complozinho entre o gestor e os que queriam ser gestor, né? Para eu poder assinar, me comprometer, né? Colocar o serviço deles, porque assim, trabalhando com o serviço deles, o trabalho ia ser melhor, porque a manutenção ia ser mais rápida, né? Como eu sou funcionário, eles iam priorizar essa parte, né? Então, que desgraça, né? É uma desgraça, cara. Não é real, cara. Já me falaram que isso é sacanagem, cara. E ainda tinha fidelidade, cara, que é uma coisa que existe só naquele papel ali da empresa, sabe? Somente naquele papel, né? Todo mundo ganha no final. Você já teve burnout? Comenta aqui embaixo se você já teve. E não esquece, a gente tá... E já acabou o vídeo, né? Era isso mesmo, eu já tive sim burnout, cara. Foi horrível, foi terrível, nunca mais quero ter isso. Ainda bem que até dezembro eu já acabo eliminando muita coisa. A maioria das coisas que me pesam vão estar todas eliminadas em dezembro. E eu vou estar bem mais tranquilo para poder me tratar, poder me recuperar mais ainda, né, do que eu já estou. Vou ter tempo mais livre para fazer minhas coisas, estudar, né, porque é extremamente cansativo, cara. E eu vou ter que ir embora porque já tá no horário do meu trabalho. Tenho trabalho daqui a pouco. Eu vou encerrar, mas eu gravo mais podcasts nas próximas semanas. Aliás, nos próximos dias.